Se você estivesse hoje diante do tribunal de Deus para ser julgado por Ele, você seria considerado culpado ou inocente? Para que qualquer julgamento seja feito, é necessário que ele seja feito a partir de uma lei. E nós já tivemos uma série aqui conhecendo os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Com base nos 10 mandamentos, se nós estivéssemos diante do tribunal de Deus hoje, nós seríamos condenados ou seríamos absolvidos? Quem seria condenado? Quem seria absolvido? Quem não entendeu ainda? Qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Não terás. E a gente quebra esse mandamento todas as vezes que a gente ama algo mais do que a Deus. Você não precisa se ajoelhar diante de outro Deus. Basta você valorizar alguma coisa desta vida mais do que Deus. Você já fez isso? Então, diante do primeiro mandamento, eu tenho que dizer para você: você é culpado diante do tribunal de Deus. E para que você não pense que eu estou me tirando dessa, julgando pelo primeiro mandamento, eu também sou culpado diante do tribunal de Deus. Qual é o segundo mandamento da lei, dos 10 mandamentos? Não farás para ti imagem de escultura. E aí talvez você se sinta um pouco tranquilizado, dizendo: opa, peraí, eu nunca esculpi uma imagem para adorá-la. Mas você já comparou Deus a alguma coisa deste universo, dessa realidade onde nós vivemos? E por mais inocente que você pense que seja fazer uma comparação entre Deus e esse copo, ou entre Deus e o universo, ou entre Deus e qualquer coisa, é inevitável que essa comparação seja uma redução a respeito da grandeza de Deus, porque não existe absolutamente nada que eu e você possamos imaginar que seja maior do que Deus. Qualquer tentativa de representação desse Deus em matéria é uma necessária diminuição desse Deus em relação a quem Ele é de fato. Você já fez isso? Ou por algum momento você quebrou o segundo mandamento, tendo um pensamento de Deus inferior ao que Ele é? Essa também é uma forma de quebrar o segundo mandamento, como nós já aprendemos aqui. Eu só tenho que chegar a uma conclusão, que diante do segundo mandamento, se você estivesse diante do tribunal de Deus hoje, o veredito seria culpado. E eu também, todos nós. Qual é o terceiro mandamento? Alguém aqui já tomou o nome do Senhor em vão? Alguém já pronunciou o nome do Senhor no momento que não era necessário? Alguém já jurou em nome do Senhor e depois não cumpriu o juramento? Alguém já carregou o nome do Senhor, mas viveu de forma digna do nome do Senhor, de forma indigna do nome do Senhor? Eu creio que todos nós, mais uma vez. Então, até agora, de 3 mandamentos, nós somos culpados de 3. E se nós seguirmos esse exercício, 4º mandamento: lembra-te do dia do descanso. Você já ultrapassou os limites, tratando a si mesmo como uma máquina, e não parou para descansar, para cultuar, para celebrar a presença de Deus, separando o dia do Senhor, consagrando o dia do Senhor a Ele? Honra teu pai e tua mãe. Você já desonrou? Em algum momento da sua vida você já desonrou seu pai ou já desonrou sua mãe? Não matarás?
E essa é a hora que alguns de nós faz, ufa. Mas na verdade não. Porque Jesus vai dizer no Sermão do Monte que as nossas palavras matam. E que aquele que mata com palavras também é homicida. E com palavras a gente mata sempre. E não adulterarás. Não, eu nunca traí minha esposa, eu nunca traí meu esposo. Mas Jesus disse que se um homem ele deseja uma mulher no seu pensamento, ele já adulterou com ela. Os outros mandamentos restantes são: não furtarás, você já pegou algo que não era seu. Não dirás falso testemunho, você já mentiu alguma vez. Não cobiçarás, você já simplesmente desejou algo que não é seu. Esse exercício, ele mostra para mim e para você hoje, que se nós estivéssemos diante do tribunal de Deus hoje, você seria declarado culpado, e eu seria declarado culpado. De forma que, ao nos entregar à condenação, ao nos enviar para o inferno, Deus não estaria de modo algum sendo injusto. Porque se todos nós, diante do tribunal dele, fôssemos declarados culpados, e ele nos desse a condenação eterna, a separação eterna dele, o inferno, ele não estaria sendo injusto. Ele estaria nos dando apenas aquilo que eu e você merecemos. Eu quero meus direitos. O nosso direito, nós temos o direito de ir para o inferno, com as nossas obras que são falhas, que são pecaminosas, que são contrárias à lei de Deus. E a pergunta é: qual de nós escapa do que nós estamos dizendo aqui? Romanos capítulo 3 coloca cada um de nós nessa mesma condição. Porque esse texto vai dizer que todos pecaram e precisam da graça de Deus. Todos. Todos são todos mesmo. Desde a pessoa mais religiosa que você já conheceu na sua vida, até a mais evidentemente pecadora, todas elas a uma estão aquém de fazerem a vontade de Deus na sua íntegra, de agradarem a Deus em todas as coisas, de obedecerem a Deus em todos os mandamentos, em todos os momentos, durante toda a vida. Só que sabe o que acontece com a gente? Quando a gente começa a viver uma vida religiosa, a gente esquece disso. E a gente vai perceber isso através do texto que nós vamos ler. Eu convido você a abrir no Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo 8. E aqui nós veremos que, apesar do veredito do Evangelho a respeito de todos nós, todos pecaram, existem algumas coisas nas quais nós nos escondemos muitas vezes e até nos esquecemos da nossa condição pecaminosa. Olha só, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8. Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério.
Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: quem dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé, no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Somente até aqui, irmãos. Jesus foi cedo para o templo de Jerusalém e ele estava ensinando o povo, onde geralmente os escribas e fariseus ensinavam, que era o pátio do templo. Então imagine, Jesus está ensinando no pátio do templo, as pessoas estão ali em silêncio, ouvindo a mensagem de Jesus, mas de repente, os fariseus e doutores da lei, os religiosos daquela época, que diziam observar minuciosamente a lei de Moisés, e em muitas coisas de fato eles faziam, eles trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério até Jesus. E a gente já vê que tem algo muito errado aqui, porque para você cair em adultério você precisa de um parceiro, né? E por que trouxeram apenas a mulher? Cadê o homem que adulterou com ela? Enfim, você já percebe que tem uma injustiça no julgamento aqui dos escribas e fariseus. Eles trouxeram apenas a mulher até Jesus. E aí, de repente, aquele ambiente onde eu acredito que transbordavam as palavras de graça de Jesus, através do seu ensino, ele é transformado em um ambiente de julgamento. A igreja deles, de repente, se tornou um tribunal. Trouxeram uma causa até Jesus. E o texto, ele não deixa escondido de nós o motivo pelo qual esses homens religiosos trouxeram essa mulher até Jesus. Eles tinham um objetivo principal, que era colocar Jesus à prova. E aí talvez você pense, então eles não desprezavam aquela mulher, eles apenas usaram ela para colocar Jesus à prova. Na verdade, se nós olharmos o contexto dos escribas e fariseus nos evangelhos, nós vamos perceber que eles tinham sim desprezo pelos pecadores. Então não é porque eles estavam querendo tentar Jesus que eles não desprezavam aquela mulher. Eles simplesmente uniram o inútil ao imprestável e fizeram aquela situação para tentar apanhar Jesus em alguma circunstância que o fizesse ir a julgamento. Enfim, foi isso que eles fizeram. E aí então, eles chegam em Jesus e dizem: mestre. E quando eles dizem mestre, parece que eles têm algum respeito por Jesus. Eles querem aparentemente dar a entender que eles respeitam Jesus. Mas não, eles estão tentando apanhar Jesus em alguma palavra. Eles dizem: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei de Moisés
manda apedrejar. E aí então eles jogam uma pergunta para Jesus: e você? O que você diz? E é interessante, irmãos, que os religiosos aqui, eles pensavam que tinham encurralado Jesus e que Jesus não conseguiria sair dessa circunstância, dessa situação. Sabe por quê? Porque se Jesus dissesse: não, ninguém vai apedrejar essa mulher, ele cometeria diante dos judeus um crime religioso e seria julgado pelo sinédrio judaico, porque ele teria contrariado a lei de Moisés. Só que se Jesus estivesse dizendo: não, está certo, apedreja, nesse tempo Israel estava sob o domínio romano, de forma que ninguém poderia ordenar o apedrejamento de ninguém sem a autorização de Roma. Então, se Jesus dissesse apedreja, ele estaria numa situação difícil diante do governo romano, crime político. E se ele dissesse não vamos fazer conforme a lei de Moisés, ele cometeria um crime religioso ao negar a autoridade da lei de Moisés. Então, na mente dos religiosos, Jesus está como um ratinho que você coloca ali dentro de uma gaiola e sem saída. Como que Jesus sai de uma situação dessa agora? É impressionante a tranquilidade de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, ele simplesmente abaixa e ele começa a escrever no chão. E aí tem uns teólogos meio malucos que eles ficam tentando descobrir o que Jesus escreveu no chão. O que ele escreveu? Não sabemos, porque o texto não fala. E quando o texto se cala, a gente tem que se calar também. Não adianta ficar especulando e falando: não, Jesus escreveu isso, eu acho que Jesus escreveu aquilo. Jesus, ele simplesmente fica escrevendo com o dedo no chão. E aí, como que insistindo que Jesus desse uma resposta a eles, os religiosos, eles chamam Jesus de novo: ei, a gente está falando com você, mestre. E aí, o que a gente deve fazer nessa circunstância? E eis a grande questão. Jesus, ele se levanta. O ato de se levantar tinha um significado na cultura judaica, autoridade. Jesus, ele se levanta. Ele fala assim: quem não tiver nenhum pecado, ou aquele que não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela. Aí sabe o que ele faz? Ele fica olhando para as pessoas para constranger? Não. Jesus senta de novo e continua escrevendo no chão. Sabe o que é interessante aqui? Que, como disse para vocês, o Evangelho já falou o nosso veredito. Todos pecaram, todos merecem a morte, todos merecem a condenação, todos merecem a separação interna de Deus, todos merecem o inferno. Só que sabe o que é engraçado? Que na medida em que na nossa vida nós vamos aprendendo a viver uma vida religiosa, a gente esquece da nossa condição pecaminosa. E de repente, a gente começa a se orgulhar de participar de todos os estudos, de ouvir todas as pregações, de estar em todos os cultos, de ajudar um idoso a atravessar a rua. E de repente a gente se esquece. E quando a gente vê uma pessoa que comete um pecado que, pelo menos aos nossos olhos, a gente ainda não cometeu, a gente acha que de repente a gente é alguma coisa. A gente age e começa a pensar como se nós fôssemos justificados pelo que nós somos, pela nossa capacidade de fazer o bem ou pela nossa capacidade de não pecar.
Então, geralmente, a gente estabelece uma coisa mais ou menos assim: nós somos mais tolerantes com as pessoas que cometem os mesmos pecados que a gente, mas nós somos intolerantes e somos severos com aqueles que cometem pecados diferentes dos pecados que a gente comete. Adulterar, não. Uma mentira de vez em quando eu conto, eu até entendo esse irmão, às vezes a gente solta uma, mas adulterar, jamais. Deus me livre, eu jamais faria isso, eu jamais mataria alguém, eu não. E sabe o que é engraçado? A nossa vida religiosa, ao longo do tempo, ela começa a nos fazer esquecer de que se não fosse a graça de Deus, todos nós ainda estaríamos mortos, todos nós estaríamos encerrados debaixo de um veredito de condenação. A religiosidade, ela nos faz ao longo do tempo parar de enxergar os nossos próprios pecados. E de repente a gente começa a enxergar o pecado dos outros como maiores e sempre piores do que os nossos, sabe? Você viu aquele irmão lá? Você viu como está a família dele? Você viu aquela irmãzinha lá? Olha o que aconteceu com a filha dela. E aí é interessante que os fariseus doutores da lei trazem aquela mulher para Jesus e falam: está vendo ela? Adúltera, está vendo ela? Pecadora, está vendo ela? Digna de morte, está vendo essa mulher? Ela precisa ser condenada, segundo a lei de Moisés. E aí, o que o Senhor diz? E aí Jesus, Ele vai abrir os nossos olhos para aquilo que muitas vezes a religião faz a gente deixar de enxergar, que é a nossa própria perdição. Jesus, Ele percebe que as pessoas estão olhando para fora demais, estão olhando demais para os outros. E aí Ele diz assim: olha, vamos fazer um exercício? Vocês que estão aqui, que me trouxeram essa mulher, olha para dentro de vocês agora. Olha para dentro de vocês agora e observa. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra contra essa mulher. Imagina só, gente. O pessoal já estava com as pedras na mão. O pessoal já estava procurando o melhor ângulo para acertar o melhor tiro. A galera já estava se preparando para as Olimpíadas ali. Arremesso de pedras. Vamos lá. Aí Jesus falou: olha para dentro de você e vê se você tem condições de jogar uma pedra em alguém. Gente, a gente precisa considerar que Jesus está falando com as pessoas mais religiosas da época dele. Esses caras davam o dízimo das verduras, do endro, do cominho, sabe? Esses caras, eles eram tão minuciosos que eles até acrescentavam leis à lei de Deus. Eles tinham uma maneira e uma quantidade de água certa para lavar os pratos e os copos. Imagina o rigor que era a mente de um fariseu e doutor da lei. E aí Jesus olha para essa pessoa e fala: olha para dentro de você e vê se você pode jogar pedra. E aí o texto vai dizer que dos mais velhos ao mais novo, aos mais novos, eles começam a soltar as pedras e ir embora. Sabe por quê? Porque a própria consciência de cada um daqueles homens gritava na mente deles o que Romanos 3 diz: todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram. É como se na mente deles tivesse assim, ó: ninguém pode jogar uma pedra nela, ninguém pode jogar, ninguém tem condições de fazer isso. E aí todo mundo começa a ir embora. O pessoal começa a ir embora. E Jesus está ali, ó, ele está escrevendo no chão. Sabe por quê?
Jesus queria que aqueles homens tivessem um encontro com a consciência deles. E essa foi a reflexão que Jesus despertou. Não caiu na armadilha de arrumar problema com os romanos e não caiu na armadilha de arrumar problema com os judeus. E aí então, irmãos, a Bíblia vai dizer que todo mundo foi embora, que ficou só Jesus e a mulher em pé. Talvez você já tenha me ouvido falar a respeito desse texto, mas eu vou perguntar mesmo assim: por que Jesus não foi embora, gente? Imagina só, quando Jesus fala, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Aí aqueles homens começam a fazer o exercício: não terás outros deuses, não farás para ti. Aí ele começa a passar pelos mandamentos. Ih, rapaz, eles começam a ir embora. Mas espera aí, Jesus permaneceu. Sabe por quê? Porque Jesus nunca teve um Deus além do Pai. Porque Jesus nunca comparou a esse Deus, nem na sua mente, e nem a qualquer objeto. Ele nunca reduziu esse Deus no seu pensamento, criando uma imagem de escultura ou ideológica. Porque Jesus nunca tomou o nome de Deus em vão. E porque Jesus guardava o sábado. E porque Jesus, ele obedecia ao princípio do descanso. E porque Jesus, ele sempre honrou ao seu pai e à sua mãe. E porque Jesus nunca matou, nunca adulterou, nunca furtou, nunca disse uma só mentira, na boca dele nunca se achou engano. E porque Jesus nunca cobiçou. É só por causa de tudo isso que ele não foi embora. E se Jesus, ele obedece a todos esses mandamentos, e se Jesus, como diz o Evangelho, nele nunca se achou pecado, então Jesus é aquele que pode, que tem autoridade para jogar a pedra na testa daquela mulher e puni-la, e culpá-la, e condená-la, e mandá-la para o inferno. E ele não seria injusto se ele fizesse isso. Ele pode fazer isso. Mas aí ele diz assim: ninguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E esse texto é muito bonito. A gente olha para esse texto e fala: nossa, olha quanta graça que essa mulher encontra em Jesus. Mas vamos lá, até agora você não tem nenhum motivo para odiar essa mulher, ou tem? Vamos mudar um pouco a história? Eu estou viajando aqui. Imagina que essa pessoa que foi levada até Jesus, ela tenha matado uma pessoa da sua família. A sua forma de enxergar o texto seria diferente. O quê? O Senhor vai libertar essa pessoa? Essa era a indignação dos fariseus. Estavam olhando para a mulher e falando: esse tipo de pecador? E aí talvez a nossa primeira tendência é olhar para essa situação e pensar: isso é impunidade. Isso é impunidade. Como assim Jesus vai libertar alguém que fez o mal? Tira o adúltero aqui da história e coloca um assassino. E aí de repente a gente já estaria: não, mas é um assassino, mas matou uma família inteira, mas matou um parente meu. Como assim Jesus vai libertar essa pessoa? A história parece que muda, né? Entende uma coisa, irmãos? Não é um caso de impunidade. Sabe por quê?
Porque para todas as pessoas que Jesus disse, vai, ele ficou no lugar delas. Imagine que quando Jesus está dizendo, vai, nós estivéssemos ali no monte do Gólgota para sermos crucificados. Imagina essa situação, você está ali, a sua morte é certa, você é pecador, eu também, nós estamos ali, nós estamos na fila, e as pessoas serão crucificadas ali, elas vão morrer, mas aí de repente Jesus chega e faz o seguinte, opa, vocês não vão crucificar esse não, me crucifica no lugar dele. Então, para Jesus dizer vai, para Jesus libertar esse bocado de gente, que são os seus escolhidos, ele teve que morrer. O nome disso não é impunidade, sabe qual é o nome disso? Substituição. Ele assume a nossa condenação, ele assume o nosso lugar, ele pega toda aquela ira de Deus que deveria ser derramada em nós e leva para ele, para que eu e você fôssemos libertos do pecado, da condenação, do inferno e da ira de Deus. Não é impunidade, ele está pagando o preço com a própria cabeça dele, com o próprio sangue dele, para ele dizer vai, para ele dizer segue a sua vida, para ele dizer desfrute dessa vida agora. Ele tem que ficar preso. As mãos dele precisam ser perfuradas. Os pés dele serão perfurados. O sangue dele será derramado. E essa é a mola propulsora do não peques mais. Se fosse só um caso de impunidade, isso não seria justiça. Se Deus simplesmente falasse assim, vou perdoar essas pessoas que merecem a condenação, isso seria injusto, porque nós merecemos a condenação. Mas não é um caso de impunidade, não é um caso de injustiça, é um caso de justiça. Sabe por quê? Ele não vai condenar pessoas pelos pecados que foram pagos na cruz. Entende isso? Os pecados de quem foram cravados naquela cruz? De todas as pessoas? Se os pecados de todas as pessoas do mundo tivessem sido cravados na cruz, todos seriam salvos, todas as pessoas do mundo, porque a obra de Cristo é suficiente. Ele morreu pelos filhos de Deus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? Os que creem no seu nome. Não são os que obedecem toda a lei, não são os que vivem uma vida moralmente correta, não são os que não pecam, não são aqueles que fazem o bem a todo momento e por isso são salvos. Não, são pecadores, são pessoas sujas, são adúlteros, são assassinos, são mentirosos. Foi por esse tipo de gente que Jesus morreu. Foi por mim, foi por você que crê na obra de Jesus Cristo, foi por você que não confia na sua própria obra, no seu próprio desempenho, mas que confia na justiça de Cristo, mas que confia na obra de Cristo. A religião deixa os homens orgulhosos do que eles mesmos fazem, diz o pastor Tim Keller, mas o Evangelho nos deixa orgulhosos daquilo que Cristo fez por nós. O não peques mais
não é uma ordem moralista. Jesus não está dizendo: ei, se você não pecar mais, eu te salvo. Ele diz: ei, eu estou assumindo o seu lugar na cruz, então não peca mais, então odeie o pecado, então viva para a minha glória. Sabe por quê? Simplesmente porque eu tirei você de dentro do inferno. Simplesmente porque a cédula que era contrária a você e que te levaria para a condenação, eu cravei na cruz. Sabe o que isso significa? Que para todo aquele que crê na obra de Jesus Cristo, eu volto à pergunta do começo do sermão. Se você estivesse diante do tribunal de Deus hoje, você seria culpado ou inocente? Na introdução nós entendemos que todos nós somos culpados. Mas parece que surgiu um elemento novo aqui. Parece que surgiu alguém para substituir aqueles que creem na sua obra. E agora, nós podemos ter uma certeza que todos aqueles que creem na obra de Jesus Cristo, se estiverem diante do tribunal de Deus hoje, são absolvidos, são inocentes, são justificados. Por quê? Porque o pecado deles foi pago, foi esquecido, foi apagado, de uma vez por todas apagado. E agora nós recebemos pela fé na obra de Jesus Cristo a imputação da justiça dele. E Deus olha para nós e não nos vê a partir de nós mesmos, mas a partir de Cristo. E talvez você pense: não, mas tem algo errado nessa conta, porque eu ainda peco. Sim, você ainda peca. Mas quando nós falamos que somos justificados, nós estamos dizendo que diante do tribunal, legalmente, Deus nos trata agora como inocentes por causa do que Cristo fez. Mas nós continuamos sendo maus. Na verdade, a partir do momento que nós cremos na obra de Cristo, o Espírito passa a habitar em nós. Nós começamos, ou melhor, Deus começa em nós o que nós chamamos de santificação, e dura uma vida toda. E Deus está então nos purificando. Nós estamos justificados pela fé em Cristo, mas Ele está a cada dia, através do Espírito Santo, da pregação da palavra, dos cultos, de tudo que nós fazemos aqui, nos santificando até o dia em que toda a maldade que há em nosso coração será purificada na glorificação, quando Cristo voltar na sua segunda vinda em glória. E tudo que há de corrupção em nós vai embora, será revestido daquilo que é incorruptível. Nós seremos a completa estatura do homem perfeito, Cristo. Então o sermão ele começa colocando um pânico na gente. Olha, se eu estivesse diante do tribunal de Deus, pelas minhas obras, pelo que eu sou e pelo que eu faço ou deixo de fazer, eu estaria no inferno. Mas o sermão termina dizendo que todo aquele que crê na obra de Jesus Cristo, ele não precisa se preocupar com o tribunal, porque quando chegar o dia do julgamento, ele será absolvido pelos méritos de Cristo, o Cordeiro. Eu só fecho com essa pergunta. Então, como a gente vive até chegar o dia do julgamento? Já que Ele me absolveu, vamos pecar, né? Não! A gente precisa entender o seguinte: o nosso pecado levou Cristo para a cruz. Então nós não podemos amar o pecado. Nós não podemos viver no pecado mais. Nós não podemos olhar para um pecado e achar que é algo normal.
Nós precisamos lutar todos os dias na força do poder do Espírito de Deus. Porque Ele disse vai, e Ele não disse só vai, Ele disse não peca mais. E Ele não deu uma ordem moralista falando não peca mais não, hein? Sabe por quê? Porque Ele sabe que a gente não tem poder de não mais pecar. Mas Ele nos deu o Espírito Santo, que é quem nos capacita a vencer o pecado. Ele nos deu a ferramenta necessária para nós vencermos a nossa carne, as nossas inclinações más, a nossa natureza pecaminosa. O Espírito Santo é quem nos capacita a triunfar sobre a mentira, o adultério, o assassinato, seja com palavras, seja como for. É o Espírito Santo que nos capacita a destruir os falsos ídolos da nossa vida, aquilo que toma maior importância do que Deus de repente. É o Espírito Santo que hoje nos capacita a cumprir esses mandamentos. Nós não somos justificados por obediência à lei, mas depois que nós somos salvos, nós somos enviados à lei novamente para a santificação, para continuar crescendo. Meus irmãos, se a nossa vida ainda não terminou, nós recebemos essa justificação pela fé, pela graça de Deus. Resta-nos não esquecer dessa frase e viver até a manifestação de Jesus ou a nossa morte com essa frase na cabeça: não peques mais, não peques mais, não peques mais. Vamos fazer uma música com uma linha só, falando não peques mais. Não peques mais, não peques mais. Jesus não morreu para a gente tratar o sangue dele como detergente. Jesus morreu para a gente viver uma vida melhor. Ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por causa das minhas obras no tribunal de Cristo, eu seria condenado. Mas por causa da obra de Cristo, na qual creio, diante do tribunal de Deus, no dia final, eu serei absolvido. Quando se fizer chamada, quando a chamada for feita, quem estará lá? Você vai faltar nesse dia? Quando o Senhor fizer chamada, imagina, gente, o Senhor chamando o nosso nome e dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino, possuí a herança que foi comprada pelo sangue de Jesus. Se dependesse da nossa bondade, nós estaríamos perdidos. Mas porque é dele, porque a obra dele é perfeita, nós podemos confiar. Nós podemos nos alegrar sabendo que até o dia final nós já fomos livres do domínio do pecado. O pecado já não nos domina, já não nos controla. Nós estamos sendo dominados agora pelo Espírito que habita em nós. Mas até o dia final, gente, não vai sobrar nada de pecado, não vai sobrar nada de condenação, não vai sobrar nada de nada, nem morte, nem lágrima, nem sofrimento. Até esse dia chegar, nós cearemos e celebraremos o motivo disso, que é o Cordeiro, que para nos dizer vai, ele fica na cruz. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra. Nós te louvamos porque hoje o Senhor nos lembra